E antes de começar a falar em limas, eu vou falar de brocas, né? Querendo ou não, tem colegas que estão no SUS, não têm condições de usar limas, tem colegas que estão apenas na endodontia manual. Hoje em dia, eu desaconselho cada vez mais limas manuais, cada vez mais a gente tem limas mais baratos no mercado, cada vez mais a gente tem motores endodônticos mais baratos no mercado, e isso daí, pessoal, traz rapidez, traz agilidade, traz velocidade, e isso se converte em conforto do paciente e maior lucratividade para a gente. Mas quem ainda gosta, curte as brocas de Gates, gosta e curta as brocas de largo, Cepedril, Triple Gates, L-Axis, né, Endoflare. Bem, a gente tem todo tipo de lima e broca de preparo cervical. E aí, pessoal, eu não vou dizer, né, que as Gates estão ultrapassadas, que as Largos estão ultrapassadas, que a Cepedril, Triple Gates ou L-Axis. Questão de estar ultrapassado ou não é uma questão de costume, é uma questão de uso. Sabendo usar muito bem o instrumento, esse instrumento jamais estará ultrapassado se você souber usá-lo e trouxer aí o benefício ao seu paciente, tá? Agora, lógico, as brocas de preparo cervical têm um aprendizado, uma curva de aprendizado um pouco mais longa do que as limas de preparo cervical, tá? Então, isso é uma coisa que eu não posso deixar de comentar. As limas de preparo cervical, sim, têm um aprendizado mais curto do que as brocas de preparo cervical, tá bom? Lembrem sempre disso. Porém, né, são extremamente conhecidas. Aqui a gente tem as famosas brocas de Gates, né, minhas companheiras de SUS, né, minhas companheiras aí de retratamento, minhas companheiras eventualmente em tratamentos endodônticos, né? Às vezes eu coloco uma Gates 2 antes de entrar com a lima Orifice Shape, Orifice Opener, por exemplo, como aquela da Roguin, né, Superflexify Orifice Opener, tá? Então, a gente tem as brocas de Gates, que nada mais é do que as limas Orifice Shaper, nada mais é do que a união dessas brocas de Gates. Geralmente, a união das 4 Gates aqui fazem aí, né, uma lima Orifice Opener, né, por exemplo, uma Superflexify da Roguin. Então, pessoal, as brocas de Gates estão aí desde 1800 bolinha, já me chamaram, né, de dinossauro por usar Gates, gente bem mais velha do que eu, né, me chamando de dinossauro, longe disso, mas são brocas extremamente seguras, são brocas extremamente de uma engenharia extremamente inteligente. Geralmente elas fraturam aqui e não aqui. Quando fratura é de fácil remoção, né? Ou comparativamente mais fácil do que remover instrumentos fraturados lá no terço médio, terço apical do dente, tá? E aí, o porco constitui em 6 números, equivalente a um diâmetro 50, 70, 90, 110, 130 e 150, né? As brocas de Gates continuam extremamente aí atuais dentro da endodontia brasileira. Pelo menos na endodontia brasileira, principalmente na endodontia do Nordeste, né, da periferia das grandes cidades, é sim uma broca que está sim extremamente moderna. A gente tem aí as brocas de largo, também, né, uma parecidíssima com a Gates, um problema com a parte ativa um pouco maior, né? A largo 1 equivalente a 70, a largo 2 a 90, a largo 3 a 110, a largo 4 a 130, a largo 5 a 150 e a largo 6, né, a 170. É também muito legal, gosto muito das brocas de largo para preparar pino, cada vez mais estou menos no mundo do pino, estou cada vez mais no mundo da biomimética, né, das fibras. Estou conversando muito com os colegas da dentística, então estou enveredando um pouquinho nisso. Eventualmente uso fibra ou pino, mas cada vez menos. Mas as brocas de largo, para quem gosta de pino de fibro, a número 2 é uma excelente broca para preparar, né, o espaço para o pino e também para retratamentos em dentes anteriores. É uma excelente broca para remover a gutta-percha. E lembrando que é uma excelente broca para o preparo cervical. Tá? Lembrar que o nosso papo aqui é preparo cervical como pré-alargamento. Tá? Pré-alargamento eu vou considerar tudo antes de colocar limas mecanizadas, tirando as limas Orifice Opener. Né? Então, pessoal, a gente tem aqui uma broca de origem brasileira, né? Cepedril Capelli,
né, e Pécora, né, como criadores dessa broca. Temos aí a Cepedril, que é a substitutiva de 6 gates, né? Ela substitui gates 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma única broca, né? Uma broca que tem uma parte ativa bem ampla. Essa é uma das Cepedrils, tem mais duas, tá? É uma broca bem interessante também, né? Para quem gosta de broca de preparo cervical, é bem interessante para a nossa prática clínica, principalmente porque ela encurta passos, né? Depois de você usar gates 1, 2 e 3, ou 1, 2, 3 e 4, você usa apenas uma broca Cepedril. Logicamente que a gente tem que tomar cuidado, por ser uma broca que tem um diâmetro mais avantajado, qual é o canal que a gente está usando, tomar cuidado com a zona de risco, né? E até que profundidade estamos adentrando dentro desse canal. O ideal é colocar apenas a parte ativa até o terço cervical, e eu acho muito, né, pelo menos essa daí especificamente, muito, por exemplo, para a mesial do molar inferior, onde hoje eu tento desgastar no máximo a um diâmetro de 1 milímetro, né? Por exemplo, com o uso das Superflex Files Taper 04, tá bom? Bem, então, a gente tem que lembrar disso. A gente tem uma substitutiva da Cepedril, também criada pela Helsi, e aí eles resolveram diminuir, né, esse preparo cervical. Eles resolveram tirar 3 gates. A Triple Gates, como o nome já diz, substitui 3 gates. Que gates? 1, 2 e 3. E aí sim, é uma broca que eu gosto muito para o preparo cervical, principalmente aí quando eu estou em clínica popular, né? Meus amigos de clínica pop, meus amigos que atendem plano de saúde, é uma boa broca, né? Tem um custo-benefício muito bom, tá? Logicamente que hoje a gente tem Orifice Shapers, que também tem um custo muito bom, né? Que dá para substituir a Triple Gates, mas a Triple Gates, entre Cepedril e Triple Gates, eu hoje tenho optado mais pela Triple Gates, tá? Tem casos de dentais para vender, podem procurar. É uma broca interessante, né? Para quem gosta de brocas de preparo cervical. Toma cuidado, porque as hastes são mais rígidas, então a gente pode eventualmente estar causando um degrau, tá? Diferentemente da Lima Orifice Shaper, tá? A gente tem aqui as L-Axis, só a título de curiosidade, faz tempo que eu não vejo no Brasil, né? Eu ainda tenho um exemplar amarelinho lá no consultório, uma amarelinha dessa daí. São constituídas de três brocas, né? Parece uma lima, mas é uma broca, tá? De taper fixo 0,6 e de ponta 20, 35, 45, de acordo com a anatomia do canal, né? 20 para canais mais atrésicos, 35 canais médios e 45 canais amplos. É uma broca interessante, usei durante algum tempo da minha vida clínica, hoje em dia acabei abandonando pela dificuldade e por não achar que compensa o custo-benefício substituir uma Gates ou uma Lima Orifice Shaper. Tá certo? Tá certo? Tá, deixa o papai dar, deixa. Posso quer tocar na minha boca? Deixa o papai dar. Tá. Pronto, tá gelado, vai lá. Bem, qual é o benefício da lima, da broca de Gates? Ela está com muita saudade de mim hoje, viu, pelo jeito. Bem, qual é o grande lance, né, da broca de Gates? Pessoal, a broca de Gates tem um grande lance que é o seguinte: quando ela fratura, né, ela tende a fraturar nessas regiões, né? E ela fraturando aqui, é fácil a remoção. É fácil a remoção porque ela está à minha vista, né? Ela é fácil de ser pinçada, ela é fácil de ser removida. Pega uma pinça e puxa, tá? Então, esse é o grande vantagem de uma broca de Gates, tá? E tomar cuidado, né? Hoje em dia, com os acessos mais conservadores, eu não sou contra acesso conservador, tá? Eu sou a favor do acesso conservador para aqueles colegas que têm a possibilidade de fazer esses acessos conservadores. Por exemplo, esse trabalho aqui de Alovise, né? A gente tem, ele fez o preparo com um preparo ultraconservador, o acesso ultraconservador e o acesso conservador usando a Wave One Gold. Usando o acesso ultraconservador, essa Wave One Gold acabou desviando o canal lá embaixo, né? Causando desvio. E no acesso conservador, um acesso um pouco maior, essa Wave One não desviou o canal. E olha, que a Wave One é uma lima com controle de memória Gold, né? É uma lima com controle de memória.